E aí? Bom, hoje é o dia da minha entrevista com o meu mestre de capoeira, o mestre Serpente. A gente está aqui perto de onde tudo começou e a gente está, na verdade, na frente da Prefeitura Velha, que foi onde as aulas de capoeira começaram aqui em Blumenau, especialmente quando você veio para cá, né? Foi o início do trabalho. Depois eu quero falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre ali, ao fundo a gente vê a Prefeitura Velha e tal, mas agora, nesse primeiro momento, mestre, eu queria pedir que você contasse um pouquinho de como você começou na capoeira. Faz muito tempo, eu sei que você era criança, mas eu queria que você contasse sobre esse seu início na capoeira, que foi em Salvador, como foi isso, né? Para a gente conhecer um pouco dessa história. Bem, bom dia. Para eu conversar a respeito de capoeira, do início da minha prática de capoeira, eu tenho que falar da minha família, né? Porque a minha família praticamente quase todos fizeram capoeira, né? Eu venho do berço da capoeira, né? Então, desde criança, que as pessoas da minha família já estão envolvidas, né, com essa cultura, né, com essa arte, com essa cultura. E a minha prática de capoeira começou quando eu era criança até então, mas com forma de brincadeira, né? Não como prática, não como aprendizado sistemático, é como uma brincadeira. E eu já brincava de capoeira quando eu via em frente à igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia, alguns grupos de capoeira fazendo aquela grande roda, principalmente nos meses que tinha a lavagem do Senhor do Bonfim, onde as baianas vão lá com seus potes de água em frente à igreja, lavar a escadaria da igreja do Senhor do Bonfim. A partir dali, porque ali eu nasci, ali eu me criei, né? Minha família ainda mora lá, e ali eu vi todos esses movimentos, né, acontecer na praça, tanto batuque, como jogo de capoeira, como candomblé, como as manifestações populares. E a partir dali eu comecei a me encantar, né, não pelos movimentos, mas pelo som do berimbau. Eu comecei a me encantar por aquela magia que acontecia naquele círculo ali, aquelas pessoas se movimentando em torno dela. Então, a partir dali eu comecei a ter um olhar diferente, além, né, da ideia de capoeira que não existe na Bahia, em Salvador. Tá, mas assim, quando você começou a treinar mais sistematicamente, com quem você foi, sua família inteira de alguma forma, em algum momento participou da capoeira, né? Mas esse primeiro, além desse período de encantamento, de criança, de uma experiência que me parece que é comum ao povo baiano, pelo fato da capoeira estar tão disseminada na Bahia, né? Mas sistematicamente, assim, como foi esse início, quem levou você e onde você foi treinar nesse primeiro momento, com quem você foi treinar? Então, eu fui levado para capoeira pelo meu cunhado, né? Ele era mestre, o mestre Argolinha, e me lembro que ele me levava nas costas, na canguta, né? Uma criança gosta de estar sempre, né? E ele me levava para o Uruguai, né? O bairro onde eu iniciei a capoeira. O mestre Pedro Pé de Ferro, que é o meu mestre aqui, que representa o grupo Filho do Sol Nascente e coordena o meu grupo, Filhos dos Bambas. E a partir dali eu comecei a aprender a capoeira, brincar de capoeira também enquanto criança, e depois eu comecei a praticar os movimentos de capoeira, através das brincadeiras do grupo, dos encontros das crianças, dos filhos dos professores, dos mestres, e a partir dali a gente começou a fazer parte da escolinha, né, do grupo. Aí tinha o café da manhã, tinha o lanche da tarde, tinha as conversas de mestres, que eu não entendia bem na época, e daí eu ficava correndo para lá e para cá, fazendo a estrelinha. Eu ficava por ali, na verdade, né? Ficava por ali, e com esse ficar por ali, eu fiquei até hoje na capoeira, né? Eu acredito que esse movimento, desse encontro, né? Sem compromisso, ao mesmo tempo né? Porque o compromisso de estar lá naqueles dias, naqueles horários, com aquelas pessoas, falando de coisas que servia para todos, para a comunidade.
eu gostaria de deixar claro que o meu mestre, ele representava uma comunidade, né? Eu digo representava porque ele veio a falecer aos 55 anos, né? E ele representava toda a comunidade, ele não representava apenas o grupo de capoeira, aqueles capoeiristas, né? Ele representava uma comunidade, um bairro inteiro, né? Pois é, mestre, você falou que começou pequeno com ele, foi logo com ele que você começou pequeno. E então toda a tua trajetória de capoeira na Bahia foi com o mestre Pedro Pé de Ferro, né? E assim, você falou que ele representava uma comunidade, esse espaço ali onde as pessoas se encontravam, né? Aproveitavam aquele momento, aproveitavam esse tempo. E o que você pode dizer assim, tanto da pessoa do mestre, o nome dele também, eu acho que seria interessante contar um pouquinho por que o nome dele era Pedro Pé de Ferro e um pouquinho dessa figura, de quem era esse mestre, né? Se ele representava uma comunidade, como é que isso acontecia e qual é o que você trouxe desse mestre, né? Qual é esse vínculo que você traz até hoje, essa história com o mestre Pedro Pé de Ferro? Claro, isso é uma das coisas mais importantes que eu considero no mundo da capoeira, né? Quando se tem uma pessoa preocupada com os outros para começar, né? Como especial meu mestre, ele tinha uma preocupação com aquela comunidade, não só com aquela, né? Porque isso foi estendido ao longo dos anos, né? Nós, enquanto aluno, nós estendemos essa ideia, essa proposta, essa preocupação. Então, na verdade, nós tínhamos uma causa. Eu tenho uma causa, eu continuo lutando por essa causa, como meu mestre sempre lutou. Ele era um pedreiro, né? Uma pessoa pobre, um pedreiro, pai de vários filhos. Na Bahia, as famílias são muito grandes, e pai de vários filhos, com uma vida muito sofrida, né? Porque quando se fala da periferia, você tem uma realidade diferente daquela que a gente vê na televisão, que a gente encontra por aí pelo centro da cidade, enfim. Ele era um pedreiro profissional, uma pessoa honesta, uma pessoa super honesta, né? Uma pessoa que toda a comunidade reconhecia ele como um representante daquela comunidade, né? E eu não estou aqui falando só de capoeira, eu estou falando do maculelê, da puxada de rede, do samba de roda, do encontro final de semana. E a capoeira não era só para os capoeiristas, era para a comunidade, porque as pessoas, naquele dia, nós nos encontrávamos nos sábados para treinar, né, para desenvolver os movimentos, os mestres se encontrarem, para estar conversando como foi o seu dia a dia, como é a sua família, o que está acontecendo com a sua família, e conversar de tudo, não só de capoeira. Aí o mestre dava conselho, o mestre mostrava caminhos, né, pelo fato da gente ser mais jovens. Então o mestre, pela experiência dele, pela preocupação social que tinha, ele desenvolvia isso não só na comunidade, mas também com os seus alunos, né? E hoje nós somos os mestres. Então ele passava uma imagem de honestidade, de dignidade, né? de fazer com que a gente entendesse que aquilo não era vergonhoso, que não precisava ninguém desviar do caminho da verdade, do bem, né? Que não era o dinheiro que estava acima de tudo, de todos, né? E que com o trabalho, e sendo digno, todos nós, ali em dia, iríamos ser um grande mestre. Então, eu vejo que a preocupação dele não era apenas com a capoeira era a ferramenta, né? Mas a ideia maior era esses valores que ele fazia questão de passar para a gente. E assim, você poderia dizer, você falou assim que a preocupação dele era também de dizer que um dia vocês seriam grandes mestres de capoeira, né? Que seria desse grupo de pessoas ali, muitos tornaram-se mestres de capoeira, né? Muitos alunos dele tornaram-se mestres de capoeira e continuam esse trabalho até hoje. Esse trabalho realizado pelo mestre, eu tinha te perguntado sobre a história dele, do nome dele de capoeira. Eu queria que você falasse um pouquinho de saindo dali, desse espaço da capoeira, da comunidade, do grupo, como é que era a relação da capoeira em Salvador? Que capoeira era essa, tanto do grupo de vocês, mas a relação da capoeira do grupo de vocês com outros grupos, ou se realmente se configuravam grupos já nessa época, né? Se tinham vários grupos de capoeira.
como é que era esse encontro, como é que é o jogo de capoeira em Salvador. Um pouquinho, se você pudesse falar um pouquinho disso, assim. Então, na verdade, a capoeira, o trabalho do mestre era um trabalho de associação de capoeira. Ele desenvolvia todas as ideias, todas as propostas, todos os movimentos, ele trabalhava em cima de uma associação de capoeiristas, né? Justamente para agregar outros grupos, outras pessoas, não ficar apenas no trabalho do grupo do Filho de Sol Nascente, mas a associação ele traz uma preocupação social. O mestre nunca viu um grande mestre através dos seus movimentos acrobáticos, de golpe. Ele nunca viu um grande mestre nesse sentido. Primeiro ele via um grande homem representando uma classe, lutando por ela, né? Ele via uma pessoa lá na frente tentando organizar uma sociedade. Na verdade era uma luta, né? E quando ele pensava nos grandes mestres, ele estava pensando nas grandes causas, né? Pelo sofrimento do povo, das pessoas, da comunidade. E ele sempre usava a capoeira, como eu falei, como ferramenta, para que as pessoas pudessem olhar um pouco mais para a sua origem, olhar um pouco mais para isso. E a gente via isso nos momentos que nós estávamos na praia, na beira da praia, no cais, nos momentos que a gente estava desfilando no próprio bairro para a comunidade. Os nossos desfiles não eram na rua 7 de setembro, não era no dia da independência, não era nesses momentos políticos, era nos momentos da comunidade de fato. Porque nós temos uma comunidade que é carente de tudo, né? Hoje você vê, eu estou falando de 30, 40 anos atrás, quando muitos pobres não tinham nem televisão, né? Não tinha uma comunicação que não fosse do vizinho, né? A única comunicação que existia era do vizinho. Então é aquele conhecimento para o outro conhecimento, ou seja, o mesmo conhecimento, né? O mestre já tinha uma visão além disso. Não sei, pelo fato dele ter saído mais daquele bairro, ter conhecido outras realidades de outros bairros e aí trazer essa preocupação para o grupo, desenvolver com esta associação de capoeira, ou seja, levar os problemas do grupo e da comunidade para que essa associação que está ligada não só aos capoeiristas, mas às próprias pessoas da comunidade, para resolver esses problemas. Eu acredito mais nessa ideia de proteger, de guardar, de desenvolver, para ter uma melhora, do que enquanto movimentos acrobáticos, bons capoeiristas, que surta, que sobe, que desce, porque isso eu acredito é uma coisa maior. A capoeira é apenas uma ferramenta e era a consequência das ações. Você 2 vezes mencionou a palavra capoeira como ferramenta, né? Como um meio de atingir um outro fim. Muitos mestres de capoeira, eles têm outras profissões. E na verdade você é um mestre de capoeira que a sua profissão é ser mestre de capoeira, o seu trabalho é ser mestre de capoeira, né? Eu gostaria, mestre, que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando foi que você tomou uma decisão que seria apenas mestre de capoeira? Porque é também um trabalho que te coloca muitos desafios, eu penso, né? Por assim, ser um trabalho bastante específico. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, isso é uma coisa muito pessoal, muito delicada de falar, né? Eu acho que realmente eu aprendi com meu mestre. Meu mestre, ele me mostrou um caminho que eu comecei a seguir sem planejar. Eu comecei a seguir esses passos sem pensar aonde eu ia chegar. Eu fui andando. Eu nunca pensei em profissão, nunca pensei em trabalhar em uma empresa, em algo. Eu sempre pensei em estar levando a mensagem do mestre, porque eu percebi que isso era maior do que tudo. Porque se eu fosse trabalhar, eu ia trabalhar só para mim, eu nem ia trabalhar por uma causa, né? Eu sempre vi meu mestre fazendo isso e os resultados foram maravilhosos. Esses resultados me tocou a vida inteira. E eu não resolvi, aconteceu. Eu comecei a praticar, eu comecei a ter essa experiência no grupo, dentro da associação, com essa proposta, com a ideia maior de levar essa capoeira mais longe possível, para que mais pessoas na mesma condição da nossa comunidade tivessem esse olhar para si próprio e começasse a perceber que o trabalho não é o mais importante. O mais importante é você se entender como pessoa, quem você é, o que você representa, né? Por que você existe?
Né? E por que existe uma comunidade, uma sociedade? Qual é o papel de cada pessoa? Olha o trabalho. O trabalho para mim, não desrespeitando os outros, não mudando a ideia, mas para mim a maior não é, a mais importante não é o trabalho, para mim não é a coisa mais importante. Eu acredito que isso é uma consequência do que eu penso, do que eu faço, do que eu quero fazer. Então por isso eu continuei desenvolvendo, né? E aí veio as questões da lei, né? E você ter um documento que comprove que você é um profissional, que comprove que você está fazendo uma coisa legal, né? E nesse meio tempo eu fiz a minha carteira de profissional, né? Do Conselho Regional de Educação Física, a qual está ligada, né? Ou dizem que está, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, dizem que está ligado à Educação Física e ao CREF, né? E continuei ministrando as minhas aulas, mas não é só aula, né? Eu não ministro só aula de capoeira. Eu implantei um projeto de capoeira onde eu levei a cultura para 4 campos da cidade de Blumenau. Né? Minha primeira ideia de digamos, trabalho, né? Chamam lá de trabalho, foi 4 campos de Blumenau, 4 bairros. E a partir disso eu comecei a perceber que aquela coisa que acontecia, aquela mágica que acontecia comigo lá em Salvador, estava acontecendo aqui também, né? Com as pessoas da periferia, que são os bairros mais pobres da cidade de Blumenau, e eu implantei um projeto, né? E o meu projeto era assim, de fazer com que aquelas pessoas do morro, aquelas pessoas mais pobres, olhassem para elas mesmas e entendessem quem elas são nessa sociedade. Qual é o papel dela? Não é só de ficar lá nas margens, mas de vir para o centro também. Né? Dizer, olha, estou aqui, eu também sou alguém, eu também quero contribuir com a sociedade. Eu não quero ser só aquele coitadinho, né, que recebe as contribuições. Eu também quero contribuir. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu existo. Né? E a partir desse projeto nós conseguimos ganhar a cidade de Blumenau. Já que a gente chegou em Blumenau, então, o que você gostaria de falar assim sobre a sua, como foi a sua chegada aqui em Blumenau, né? Como você já falou do projeto que desenvolveu aqui na cidade, um projeto que estava muito vinculado também ao que você via com o seu mestre em Salvador, mas um pouquinho dessa sua vinda, quem foi esse mestre que chegou aqui em Blumenau? Você já tinha recém-formado mestre, né? Sim. Então, falar um pouco desse momento da chegada aqui em Blumenau. Até de repente, se você lembra de alguma curiosidade, né, alguma coisa assim que talvez tenha te chamado a atenção também, porque sair de Salvador e chegar em Blumenau é uma realidade diferente, né? Um momento, uma cidade diferente, uma cultura diferente. Então, o que você gostaria de falar sobre isso, sobre esse seu momento de chegada aqui em Blumenau? Bem, é uma coisa que me chamou muita atenção. E eu tinha tudo para desviar a minha atenção, eu tinha tudo para desviar o meu pensamento, né? Pelo fato de estar em um estado de Santa Catarina, né? Em uma cidade de Blumenau, né? No interior do estado de Santa Catarina, uma cidade pequena, mas é de colonização alemã, né? E o que me chamou mais a atenção, assim, logo quando eu cheguei, foi a Oktoberfest, né? Que é uma festa popular da cidade, mas que não tem nada a ver com a nossa festa, com a nossa cultura, com o nosso povo, é tudo diferente. E isso me chamou muita atenção, né? Porque as pessoas todas muito bem vestidinhas, né? Em determinado local fechado, né? Que são os padrões da Proeb, como chamam aqui, né? O local. E aquilo me chamou muita atenção, pela toda a diferença, né? Até pela questão de raça, de cor. Na Bahia tem o carnaval, tem as festas populares, tem as festas de largo, tem os orixás, tem o candomblé, tem a capoeira, tem o batuque, tem o samba. E de repente eu me vejo dentro de uma roupa de louco, né? Aquela roupa que você não consegue se mexer e só você ali, porque quando eu cheguei aqui não tinha tantas pessoas de fora ainda. Então eu era visto como uma pessoa totalmente diferente, né? Um negro, né? Que sou, lindo, maravilhoso, claro. Desculpa aí, pessoal. Em uma cidade totalmente alemã, né? E aí eu vou explicar porque é uma cidade totalmente alemã e vou explicar também por que eu fiquei surpreso.
E de repente aquela festa linda e maravilhosa, com instrumentos diferentes, pessoas diferentes dançando, totalmente o oposto do que eu vivia. Isso me chamou muita atenção e me encantou isso. Me chamou a atenção e me encantou. Mas eu não me deixei ficar encantado só com isso, né? Porque com o passar do tempo eu percebi que a cidade de Blumenau não era só isso. A cidade de Blumenau tinha a periferia, que muita gente não sabia, porque a televisão não divulgava, as pessoas não conversavam sobre isso, né? E eu achava que aquilo ali era um jardim, um parque, uma coisa totalmente diferente. E eu comecei a andar nos bairros mais afastados do centro, e eu comecei a perceber que as próprias pessoas da periferia, elas não vinham para o centro. Ela não vinha para a festa da cidade, ela não vinha para o Oktoberfest. E eu comecei a ir para o bairro e procurar saber por quê. Porque eu não entendia, eu venho de Salvador, eu venho de andar de chinelo, eu venho andar sem camisa, de short, no mercado modelo, no Pelourinho, andando naquelas ruas lá livremente. Não tinha lugar onde eu não pudesse entrar. Enfim, eu vi aquilo ali, eu comecei a indagar, perguntar, se informar. E aí eu cheguei à conclusão de que a capoeira poderia estar, assim, dando vez e voz, contribuindo para esse povo, para essas pessoas. Pois é, mestre, você falou, você chegou aqui vindo de Salvador, né, sendo mestre de capoeira, apresentando a tua capoeira para as pessoas, você sendo negro numa cidade predominantemente de cultura alemã, tem a cultura italiana também, que é bastante forte, né? Mas na verdade Blumenau acaba sendo conhecida pela cultura alemã, até porque o Oktoberfest é o que referencia a cidade, né? As pessoas, quando falam de Blumenau, logo vão lembrar da Oktoberfest, né? Como é que você vê essa sua chegada agora em relação ao acolhimento das pessoas e ao fato específico de você ser negro em uma cidade predominantemente, né, de pessoas claras? Essa pergunta foi maravilhosa, para que as pessoas entendam o que é defender algo, o que é lutar por uma causa, a importância que isso tem. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei como uma ferramenta muito importante, que era a ferramenta da arte e da cultura, ou seja, um representante de uma classe, um representante de um povo. Eu cheguei como alguém para contribuir, eu cheguei como algo novo, diferente. E quando eu chego dessa forma, eu não chego como negro, eu não chego como pobre, eu chego como representante, ou seja, de igual para igual, né? Eu venho aqui contribuir, eu venho trazer uma cultura para agregar e não para dividir, não para separar. E eu me posiciono como alguém de igual para igual e não inferior. Então é isso que a capoeira faz com as pessoas. Essa luta é para isso, essa luta não é para brigar, essa luta não é para fazer, a luta é para fazer com que as pessoas entendam a importância que ela tem, né? E que consiga passar para o outro, para que o outro entenda que você também é uma pessoa, você não é diferente dela, você é igual a ela, né? Mas que ela entenda, ela aprenda que não existe uma separação, uma diferença, ninguém é melhor do que você, mas isso só vai acontecer quando você faz com que a outra pessoa aprenda isso, entenda isso. E a capoeira, ela faz isso. Então a capoeira é uma luta. Nós capoeiristas lutamos por algo, não lutamos contra o outro, nem contra os outros. As pessoas não são inimigas, as pessoas são amigas que precisam apenas de informação. Então a capoeira, eu cheguei com essa representatividade, eu cheguei com essa autonomia, essa liberdade, e as pessoas entenderam a proposta, né? Esqueceram que eu sou negro, esqueceram que eu sou pobre, lembraram e perceberam que eu sou bonito. Eu estou sempre falando isso, pessoal, porque assim, ó, você, o ser humano, precisa entender que você é uma pessoa bonita, né? Você é uma pessoa que contribui, você é uma pessoa que faz a diferença. Mas você precisa dizer isso primeiro para você, depois para que as pessoas entendam isso. Então eu contribuí sim, fui muito bem recepcionado, por incrível que pareça, muito bem recepcionado. Meus primeiros alunos foram um grupo de pessoas alemães, bem representativas na cidade, pessoas de influência na cidade, né? De um nível bem alto de poder aquisitivo, e que me receberam muito bem e que disse: olha, mestre, eu estou aqui para ser o seu discípulo, eu estou aqui para aprender, gostaria de aprender tudo o que o mestre sabe e que o mestre aprendeu na Bahia, nessa terra linda e maravilhosa. Essas foram as palavras dessas pessoas. E a partir disso nós começamos uma relação e hoje nós temos muitos alunos e amigos.
Bom, mestre, agora eu quero perguntar um pouquinho sobre a história, enfim, dos últimos anos, especialmente da capoeira, né? Nos últimos anos a gente tem alguns movimentos em que começa a se evidenciar o IFAM com a questão da capoeira como patrimônio cultural imaterial, a roda de capoeira e o ofício de mestres, e a gente tem a questão do CREF que você também já trouxe e outros movimentos que pretendem regulamentar a capoeira como esporte, né? Se a gente faz um retorno à história da capoeira, a gente vai lembrar um pouquinho de Mestre Bimba e Mestre Pastinha, de como eles também, nos anos 30, né, 1930, mais ou menos nessa década, eles também tiveram um movimento específico de capoeira em relação, que também se parece um pouco mais com a cultura, um pouco mais com o esporte. Eu gostaria, mestre, que você falasse um pouquinho, primeiro, do que seria a capoeira, ou talvez, assim, antes de falar sobre esporte e cultura, eu não sei se a gente precisa usar esses dois termos separados, mas você já falou muito sobre a capoeira, o que é a capoeira para você como um meio, como um instrumento, né? Mas será que a gente divide capoeira esporte, capoeira cultura, o movimento de mestre Bimba, o movimento de mestre Pastinha? Eu sei que é uma pergunta bastante ampla, mas eu justamente estou fazendo ela ampla para que você fale um pouquinho do que você gostaria de falar sobre a capoeira nesse aspecto, né? Na verdade é um convite para que você expresse algo sobre a capoeira que você gostaria de falar. Bem, é uma pergunta muito importante, muito difícil de responder, né? Porque nós estamos falando aqui de entidades que tentam regulamentar a capoeira, porque a capoeira já é regulamentada. A capoeira não precisa de entidade para regulamentar nada. Nós, mestres, os representantes dessa arte, né, nós somos pessoas, já existimos, né? A capoeira do mestre Bimba e do mestre Pastinha, ela sempre existiu, né? As fases, as épocas, né, que essas entidades vêm, isso não é de agora, né, e vem tentando continuar prendendo as ideias dos capoeiristas, né, tentando colocar regras, normas, dificultar, na verdade, a vida dos mestres de capoeira. E quando eu digo isso, eu falo da entidade para CREF, né, Conselho de Educação Física, tentar regulamentar o quê? Uma coisa que eles não dominam, uma coisa que eles não sabem como funciona, uma coisa que eles não ensinam. Eu vou regulamentar o quê que eu não sei? Eu tenho que regulamentar aquilo que eu sei, né? Então eu não concordo com essa ideia do CREF, da FEF. A capoeira ela é livre, ela é apenas uma ferramenta, ela não é uma atividade que você aprende na academia, falando isso enquanto as universidades ensinam, ela não é ensinada dessa forma, né? Para mim é uma forma de tirar o direito dos seus representantes, tirar dos representantes legais e dar para quem não merece, para quem não tem esse direito, né? E quando se fala de esporte e de cultura, a capoeira ela é tudo isso, né? Ela depende de como você vê ela, do que você quer com ela, né? O mestre Bimba, o mestre Pastinha trazia na sua fala o próprio esporte, né? Enquanto capoeira naquela época, né? Por que eu acredito que ele usava essa fala do esporte? Justamente para se defender de um sistema que quer denegrir a cultura, né? Que quer separar o seu povo, né, do seu movimento. Então quando você traz esporte, você esquece toda a bagagem que tem por trás. Porque o esporte vai desenvolver uma técnica com algumas normas, alguém ri, alguém bate palmas, alguém ganha, alguém perde e termina ali. A capoeira não é isso, a cultura não para por aí, a cultura continua, né? Então, enquanto capoeira e capoeirista, eu não concordo nem com um nem com o outro. Primeiro que o CREF vai tirar de quem merece, né, o título, o respeito, a dignidade, né, para dar quem não merece. Ou seja, eu posso dar um exemplo. Você pega um acadêmico de educação física hoje, com 6 meses de prática, não é prática, de observação, e vai para a escola ensinar uma coisa que ele não sabe. Ensinar o quê?
os movimentos da educação física, ele fica na educação física. E ele assume um papel de uma pessoa que tem 50 anos de experiência, de vivência, lutando por essa causa, que não pode ir para a escola ensinar a verdadeira capoeira, que é a luta, né? Falar dos seus ancestrais, porque nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros e eu tenho que aprender o que é do nosso país, o que é do nosso povo. E na escola não se ensina assim. A capoeira não entra para a criança aprender dessa forma. É pelo contrário, só o esporte. Então não nos interessa, né? Então eu não concordo com isso. Com relação ao IFAM, o IFAM me trazia uma coisa que é um reconhecimento que já existe. As entidades, elas sempre querem controlar, manipular, né? Porque ela diz, vamos reconhecer a roda de capoeira que já existe há tanto tempo e reconhecer o mestre de capoeira. Nós estamos errados? Ninguém reconhece isso no nosso Brasil, no nosso país, ninguém conhece a gente, ninguém reconhece. História essa de vir uma entidade do governo agora e tentar dizer, olha, aqueles caras lá é mestre mesmo, olha, aquela roda de capoeira lá é legal, o pessoal pode ver que é do nosso Brasil. Para que isso? Não, o capoeirista e a capoeira precisa de outro tipo de suporte, não de amarras, não de correntes, né? A capoeira precisa de liberdade, de libertação. A capoeira precisa de informação, de informar as pessoas o que é a capoeira, como é. Isso é para todo mundo. Eu não preciso ficar preso em duas entidades dessas, mas eu estou aqui, eu sou alguém porque essas entidades me reconhecem como tal. Não, eu sei quem eu sou, eu sei o que é que eu sou, eu sei o que é capoeira. Então não precisa. Pelo contrário, elas têm que fazer com que esses mestres tenham subsídios, tenham algumas informações, tragam informações, né? Porque nós sabemos que no Brasil a história dos mestres é a história de falta de conhecimento acadêmico. Só falta de conhecimento acadêmico, aqueles que é exigido pela sociedade, né? Mas não é falta de conhecimento da capoeira, o conhecimento empírico, né? E desde criança que a pessoa está fazendo aquilo ali, o bem lutando por uma causa, pelo povo, né? 100 anos, 200 anos não basta? Sei quantos anos? 1 milhão de anos? Para dizer que o mestre é o mestre, para dizer que o mestre, né, está preparado para ensinar. Eu sou fruto disso, né? Hoje eu sou um mestre de capoeira, já há muitos anos que eu tenho minha formação, né? Eu estou me formando já na universidade, né, de educação física, que eu fui praticamente obrigado a fazer, né? Porque senão o sistema me tirava do mercado. Olha que absurdo! Eu não ia poder mais entrar na escola, eu não podia mais falar de capoeira, eu não ia ter autoridade para falar de capoeira, porque eu não ia ser um professor de educação física para falar de capoeira. Então eu me submeti. Não me submeti porque eu não gosto de aprender, pelo contrário, eu gosto de aprender demais. Eu estou amando. E depois da educação física eu vou fazer outras coisas também. Então eu estou me formando em educação física, mas não vou sair de lá, não vou pegar o meu canudo, que eu chamo de carta de euforia, tá certo? Me desculpa. Eu não vou pegar minha carta de euforia e vou sair dali comemorando e usando aquilo, não. Pelo contrário, eu vou pegar aquela carta de euforia e vou guardar na minha mala lá, minha mala de papel velho, vou colocar lá e vou continuar dando minha aula de capoeira, falando da verdade, como é que é realmente a vida do capoeirista, como que é a vida dos mestres, como que é essa luta desse povo, tá certo? Falar dos meus ancestrais, continuar falando o que eu já falava, o que meu mestre falou, o que os meus alunos estão acostumados a falar. E aquele papel lá, minha carta de euforia, eu vou colocar na mala velha e vou deixar lá. Bom, mestre, você está falando de 2 tipos de reconhecimento, né? É um reconhecimento que está sendo exigido e é o que você está dizendo que está atendendo a esse pedido, a essa exigência, você está se colocando nessa... Assim, está atendendo a uma exigência que está sendo feita para que você não saia do mercado. Então, você está fazendo a faculdade de educação física, coisa que você ainda tem oportunidade e os mestres mais antigos não têm, né? Muitas vezes não tem nem a possibilidade financeira, às vezes, nem a possibilidade de tempo, porque já são pessoas mais velhas, já tiveram todo... Aí eu quero falar de 2 questões, de outros reconhecimentos. Um reconhecimento que eu gostaria que você falasse é como é o reconhecimento do capoeirista na capoeira. Temos um grande número de pessoas hoje, mestres de capoeira. Só que o reconhecimento da capoeira é um reconhecimento bem específico. Eu queria que você falasse um pouco desse reconhecimento da capoeira. E um outro reconhecimento que eu gostaria que você falasse é desses mestres mais antigos, né, que muitas vezes passaram por muitas dificuldades financeiras e que, apesar de serem
grandemente reconhecidos na capoeira, né, não são reconhecidos pela sociedade ou não têm um respaldo econômico, especialmente na sociedade, né? Então tem muitas dificuldades. Então são duas coisas, que como o capoeirista, como o mestre de capoeira é realmente reconhecido na capoeira, o que se faz se não é o diploma, se não é a corda, a graduação de mestre, né? Não é isso que vai dar o reconhecimento. E depois falar um pouco desses outros mestres que, apesar de muito reconhecidos, reverenciados na capoeira, todo mundo fala dos grandes mestres, dos grandes nomes, né? Mas esse reconhecimento, ele passa muito pelo que se diz, pelo discurso, e economicamente, que é uma questão importante para a vida da pessoa, que a gente não pode separar, muitas vezes foi deixado de lado. Então, a capoeira foi criado um mercado, né? Eu acredito que isso é pela própria sobrevivência do capoeirista, né? É uma comunidade, né? Todos se ajudam. Então, quando se fala de buscar o seu sustento, ter também as suas economias para poder viver, cuidar da sua família, nós capoeiristas entendemos que nós fazemos um trabalho de capoeira. Nós chamamos disso de trabalho de capoeira, não com o intuito de ganhar, de sugar, de tirar dinheiro, de enriquecer, não é isso. É uma forma de estar no mercado, desenvolvendo as atividades, como se fosse uma sociedade. Aquela sociedade ali tem os seus médicos, tem os seus advogados, as instituições, e um ajuda o outro. A capoeira ela é um pouco diferente, tá? Primeiro que o mestre ele se preocupa com o todo, não é só com ele, nem com alguns, é com o todo. A capoeira se criou um mercado de forma de abadá por uma questão de obrigação. Nós somos obrigados a estar na sociedade de uma forma que as pessoas nos vejam e nos identifiquem, porque até então nós éramos invisíveis. Né? Quem é aquela pessoa? Ninguém sabe quem ele é. Ele é um mestre. Mestre do quê? Então se criou uma roupa, um abadá, um sistema de graduação, para que se acontecesse essa venda, essa compra, e se girasse esses recursos financeiros. Né? Isso foi feito lá atrás com o mestre Bimba, né? Ele sistematizou a capoeira, ele trouxe graduação, não importa se foi de lenço, não importa se o mestre de pastinha criou a carteirinha, não importa que método eles usaram para fazer esse mercado crescer, para que todos os capoeiristas pudessem sobreviver. Não é sugar de ninguém, não é enriquecer, não é nada. Sobrevivência que serviria para todos. A partir do momento que um aluno, com a formação do professor do grupo, com a formação de mestre do grupo, começasse também a repassar essas informações, esse conhecimento, que se fizesse a mesma coisa, que tivesse seus uniformes, tivesse suas graduações, que tivesse suas aulas, né? E que vendesse também essas aulas para as pessoas também que não eram da própria cultura negra. Porque nós, capoeiristas, nós não podemos separar as pessoas por cores. Né? Os negros podem tudo, os brancos não podem nada. Pelo contrário, nós não estamos aqui contra o branco, o negro, o amarelo, não. Nós estamos aqui lutando por uma causa que é nossa. E que se tiver pessoas para agregar, nós vamos ser isso, nós nos separamos. Então ele criou esse mercado e aí criou essa formação para que essa forma de ganhar um pouco de dinheiro e que sustentasse a família dos mestres fosse uma coisa normal, natural, né? E então, da onde os recursos dos mestres vêm desses recursos, mas são poucos. Quando se trata de que tipo de mestre é reconhecido, não é só reconhecido por ele ser famoso, é reconhecido por uma série de coisas que é cobrada de qualquer aluno até chegar a mestre, para que ele conheça. São as histórias, são as grandes causas do grupo, são a movimentação que é desenvolvida, são as técnicas da capoeira, os movimentos, as regras, as normas, a cultura. É uma série de questões que é cobrada de uma pessoa para que ela tenha aquelas habilidades exigidas pelo grupo. A partir dali, o mestre, do seu conhecimento, e com um bom tempo de conhecimento, ele vai nomear aquela pessoa como uma posição, um professor, um contramestre, são as hierarquias, né, do sistema de graduar. E o professor, a partir de professor, ele começa aí, então, adquirir uma turma de criança, uma turma de jovem, uma pessoa para repassar o conhecimento e se torna professor. Tá? Falando de mestres velhos,
essa desigualdade, muitos mestres ainda hoje passam necessidades financeiras, porque vivem apenas da capoeira. Eles não têm a oportunidade de trabalhar numa escola, de trabalhar numa associação, num clube. Não tem essa oportunidade porque ele não tem o documento que se exige na sociedade, né? Que é o título acadêmico. Né? Então ele fica às margens, ele fica apenas com a capoeira. Mas a capoeira não é o todo. Ele não tem aquilo ali como uma fonte de renda para trabalhar, juntar dinheiro, botar no banco, enriquecer, tem uma vida maravilhosa que muita gente tem, uma vida fácil, uma vida muito difícil. Então muitos deles morrem na miséria, né? Não tem hospital, não tem boa alimentação, não tem uma vida boa, e morrem às margens, como foi o mestre Lima, mestre Passinho, e tantos outros morrem. Então, eu gostaria agora de perguntar sobre o movimento da roda de capoeira, né? Sobre a questão da ritualidade, falar um pouquinho sobre essa conversa que acontece na roda de capoeira, esse momento da roda de capoeira, né? Como que você fale um pouquinho disso. Sobre todo o contexto de uma roda de capoeira, que me parece que é um ponto alto, né? Que é onde as coisas realmente acontecem. Muitas vezes a gente treina durante a semana, treina aos sábados, e o encontro se dá na roda, a conversa entre as pessoas se dá na roda, e o reconhecimento de um capoeirista se dá na roda. Queria que você falasse um pouquinho da roda de capoeira. O aluno ele é batizado, nós chamamos de batismo de capoeira. O aluno ele começa a aprender a capoeira, ele entra num grupo, numa associação, e ele começa a conhecer o que é capoeira, quais são esses movimentos que são desenvolvidos e que são cobrados, né? A partir da habilidade que ele vai adquirindo, né? Ele vai ganhando posições, nós chamamos de graduação, e ele vai ganhando o respeito dos outros. E isso acontece na roda de capoeira, né? Nesse círculo, nesta roda, ele vai ter que mostrar o que aprendeu nesse período, em um determinado período, e a partir dali ele vai ganhando o respeito das pessoas. Como ele joga, como ele trata as pessoas, porque ali é um momento de jogo, mas também de luta, né? Pode também ser de briga. Então, esse poder de ter essa consciência, esse poder de entender que o outro não é o inimigo, é apenas uma pessoa que vai estar ali como referência para que você mostre quem você é, o que você é capaz, o que você já aprendeu. E isso entra toda a questão da ritualidade, entra toda a questão da religião, que muita questão religiosa, né? Nós trabalhamos, nós vimos da matriz africana, né? E nós temos lá trabalho, nós temos a música, nós temos o nosso ritual ao baixar, nós vamos abaixar ao pé do berimbau, para a partir dali ser iniciado esse movimento que é a roda de capoeira, onde o capoeirista dá volta ao mundo, que é a nossa roda de capoeira, né? E que ele respeita os mais velhos, ele respeita os ancestrais, ele respeita quem tem um tempo maior do que ele, né? E nesse jogo dá para ver perfeitamente as suas características, a sua intenção, a sua ideia, o que você é capaz e como você está crescendo com relação tanto aos movimentos de capoeira como com relação à sua visão de mundo. Mestre, na capoeira a gente não tem, na roda de capoeira a gente não tem muito tempo para falar. A gente joga capoeira, a gente ouve o som do berimbau, a gente toca. Nós temos as músicas de capoeira, né? E também nós temos uma característica diferente na capoeira que todo mundo, independente da graduação, independente do tamanho, independente da idade, todos jogam capoeira com todos. É uma característica específica. Eu gostaria que você falasse sobre essa conversa, que não é uma conversa muito falada, né, que é uma conversa diferente, que tem todo o contexto da música e dessa característica diferenciada em que todas as pessoas, independente da sua idade, da sua graduação, de seu tamanho, jogam capoeira com todos. A
capoeira você tem que pensar rápido. A capoeira não te dá tempo. A capoeira não te dá tempo. A capoeira você tem que pensar rápido. A capoeira você tem que ser malandro. A capoeira você tem que ser mandingueiro. A capoeira você tem que atrair seu adversário, confundir a ideia dele, deixar ele confuso. Você não pode parar para pensar. Na roda de capoeira, não importa o tamanho, a idade, a cor, ali todos são iguais. Ali é uma troca de conhecimento sem precisar perguntar, falar. É o próprio corpo que se conversa, que se falam, né? Que interagem. E essa interação é chegar, se aproximar, de empurrar, é uma comunicação corporal. Só sabe disso, só existe essa conversa no mundo da capoeira, na roda de capoeira. É assim que acontece, ou seja, nós agregamos todos para conversar, discutir, tentar resolver os problemas daquela pessoa, das pessoas e do grupo. E a diferença entre as pessoas, assim, por exemplo, uma criança, como é que acontece isso? Qual é, por exemplo, o procedimento, né? Porque a gente poderia dizer que qual é existe uma recomendação, já que não tem existem algumas regras entre o grupo, entre os mestres, entre os professores, né? O que os alunos aprendem numa roda de capoeira, como eles se comportam, existe um acordo, existe algo para que a roda funcione bem como ela funciona, se existe tanta diferença às vezes de um aluno, uma criança, um adolescente começando a capoeira vai jogar com o mestre ou com o professor que tem muito mais habilidade, né? Como é que é esse acordo ali? Como é que se processa isso para que as coisas corram de uma maneira boa? Para começar, respeito ao outro, respeito aos outros, independente de idade, independente de tamanho, de peso, religião, existe um respeito e igualdade para todos. Por isso nós não temos conflito, né? Você se respeita, as crianças aprendem a respeitar a outra criança, o outro adolescente, o outro adulto, a pessoa que tem conhecimento maior do que ela. Por isso nós não temos choques, nós não nos preocupa nada, então nós podemos colocar o grande e o pequeno, o gordo e o magro, o branco e o preto, e não haverá atrito nenhum, porque todo mundo entende que tem que respeitar o outro. Eu acredito que a nossa sociedade está faltando isso. Quando as pessoas começarem a respeitar os mestres, está tudo como igual, quando a sociedade entender a importância de não discriminar, de não separar, não tentar ser melhor, ter mais, ganhar mais, haverá sempre essa desigualdade, esse desequilíbrio, o que não acontece na roda de capoeira. Porque as crianças, as pessoas que não conhecem capoeira, a primeira coisa que ela aprende é isso, é entender que ela tem uma pessoa igual a ela precisa respeitar. Ou seja, eu respeitei, eu entendo quem é, e eu vivo junto, eu vivo em harmonia, igual à natureza. Tá certo? Então o mundo da capoeira, ele começa a agachar o pé do berimbau e ele só sai dali para jogar depois que o mestre, o professor, o seu líder, libera para poder entrar nesse novo mundo. E ele tem regras, ele não pode infringir essas regras. Se ele tem uma determinada graduação, determinado conhecimento, ele não pode avançar mais do que aquele que tem conhecimento. Porque aí haverá o choque. Como ele respeita isso e respeita o outro, esse choque não existe. Tá certo? E também entra a questão da música. A música diz o que ele tem que fazer, a forma que ele tem que agir. E aí é muito fácil, porque existe o controle dos instrumentos, da bateria, dos mestres, né? E essa comunicação oral, né? E o aluno, ao mesmo tempo que está se movimentando e jogando, ele está ouvindo as informações que ele está entendendo. Mestre, você sempre fala uma frase com muita frequência e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa frase. Que você, né, você também estende isso às pessoas, mas você se coloca você também como mestre, você não pode ser maior que a capoeira. O que é? Que frase é essa? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas não podem estar à frente de uma luta. Ela não pode ser maior do que a luta, ela não pode ser maior do que a causa.
nós capoeiristas temos uma luta, uma causa, né? E eu não posso ser maior do que ela porque eu sou uma pessoa famosa, sou reconhecido pela sociedade como um grande capoeirista. Eu sou reconhecido por apenas aquilo que as pessoas me veem fazer na roda de capoeira em um momento, não em todos os momentos, não no seu todo que a capoeira tem, que a capoeira luta. Então eu não me permito ser maior do que a capoeira pelo fato de eu desenvolver uns movimentos maravilhosos, porque eu tenho essas habilidades, e pegar isso e ficar mais alto do que a capoeira, ser maior que a capoeira, né? Eu vou diminuir os demais, né? Eu vou deixar a capoeira muito pequena, porque eu vou ficar frente né? E eu não acho justo. Então o capoeirista tem que se colocar na sua posição de mais um guerreiro, de mais um, tá? E fazer parte daquele todo, e não único, e não o mais forte. A visibilidade não é para um guerreiro, é para todos os guerreiros da causa. Você gostaria de falar algo mais assim sobre a capoeira aqui em Blumenau, sobre o trabalho que você desenvolveu aqui e fora daqui também? Eu entrevistei o mestre Esquilo, por exemplo, que é lá de Presidente Getúlio, você também estabeleceu um trabalho lá, né? Você gostaria de falar alguma coisa sobre esse trabalho realizado em outros lugares? Sim, assim, a capoeira e o capoeirista não existe fronteira. Não existe fronteira. Eu não estou apenas em Blumenau. Eu estou na cidade de Blumenau. Eu estou em outras cidades também, né? E o berimbau, ele soa nos quatro cantos, né? E quando ele soa nos quatro cantos, existe lá uma pessoa que vai ouvir e vai tentar entender o que som é aquele, o que aquele berimbau está querendo falar. Então é independente se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, o ser humano que vai ouvir esse som, ele vai buscar informação. Então não existe fronteira, eu não posso ensinar só aqui, o som da Bahia, o som do Rio de Janeiro, a capoeira é todo o universo. As pessoas têm o direito de ouvir esse som e de entender essa proposta, o que está por trás disso, que são os nossos ancestrais, como começou isso, por que existe essa luta, né? E aí a gente usa a ferramenta da movimentação de capoeira, né? São as técnicas. Mestre, você fez uma música em homenagem a Santa Catarina, Blumenau especificamente. Você quer cantar um pouquinho dessa música e depois contar um pouquinho sobre ela para nós? Cantar primeiro, né? Pode cantar primeiro. Vai ser com instrumento ou sem? Com instrumento, né? Eu não nasci na Bahia, nem também no Paraná. Sou de Santa Catarina, tenho muito orgulho de falar. Sou de Santa Catarina, tenho muito orgulho de falar. Eu não falo gente, nem carrego patuá. Eu só penso diferente, eu gosto de trabalhar. Olha a cor dos cabelos, são bem loiros, meus olhos claros diferentes. Não tenho origem na África e nem me amarrar as correntes. Me orgulho de ser loiro e vivo aqui, muito contente. Eu não nasci na Bahia, nem também no Paraná. Sou de Santa Catarina, tenho muito orgulho de falar. Olha aqui, não tem olodum, não, tem também a acarajé, mas tem as nossas cucas, que parecem um filé. Nossa festa é no mês de outubro, pode vir quando quiser. Tem também chopp gelado e a rainha loira é. Eu nasci. Pois é, mestre, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa música, sobre a ideia dessa música e qual que você quer expressar com ela. Quando eu falo de capoeira, quando eu falo que a capoeira não tem fronteira, quando eu digo que a capoeira é para todos e não só para alguns, quando eu falo que não pode ter separação de negros, de brancos, de loiros, de morenos, de mulato,
eu falo que todos nós somos iguais e que todos nós temos o direito de ser alguém também, de estar sendo representado. A capoeira não representa só os negros, a capoeira representa o brasileiro, a capoeira representa a humanidade, né? Não é uma luta apenas para os negros, é para os brancos também, é para os amarelos, para os vermelhos. Por que só os negros? Por que só um ou outro? A capoeira ela não pode ficar presa, a capoeira tem que ser livre, e livre é para todos. Não existe, enquanto as pessoas imaginar que a capoeira tem que ser só para uma classe, só para um povo, também está fazendo discriminação. Então quando eu fiz essa música, e muita gente não entende quando eu canto essa música, eu quero falar das pessoas, dos alunos que fazem capoeira aqui, dos alemães que defendem a capoeira, dos alemães que praticam capoeira, que conhecem essa arte, essa cultura, que amam os seus professores, seus mestres, que fica também indignado pela atrocidade que foi feita com os negros. Essas pessoas também são seres humanos. Por que não trazer elas juntos? Por que não fazer com que também elas abracem a causa? Né? Então eu fiz essa música para o povo de Santa Catarina, o estado que me abraçou, o estado que me fez ganhar dinheiro, o estado que abriu as portas das prefeituras, que abriu a porta da universidade, que abriu as portas das sociedades, das comunidades, para que eu pudesse entrar de uma forma digna. Então eu acho que é apenas uma homenagem que eu falo ao povo dessa terra, e isso não me diminui de forma nenhuma e não diminui o capoeirista, né? Porque nós contamos a história da África, a história da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo. Por que não contar a história de Santa Catarina? Santa Catarina também tem capoeira, tem capoeirista, tem gente comprometida com essa luta. Então eu acho justo fazer uma música, né, para o povo de Santa Catarina. Quando eu canto essa música, as pessoas ficam assim pensando, meu, mas que música é essa? Não é música de um negro, não é música de trabalhador, de escravo, não, é música de um povo, de as pessoas que tem também, que tem que ser respeitada, né? Eu vejo muitas pessoas, quando você canta essa música, especialmente aqui, claro, elas gostam muito, né? Da música, falam, nossa, que música legal, isso é bastante comum a gente ouvir. E eu acho que de repente, para encerrar, você podia falar um pouquinho ano que vem, o grupo Figo dos Bambas faz 25 anos, né? Faz 25 anos esse ano que você está aqui em Blumenau, e no ano que vem o grupo Figo dos Bambas vai fazer 25 anos. Talvez você falar um pouquinho, se pudesse resumir de alguma forma, a capoeira nesses 25 anos em Blumenau e na região, né, já que tem capoeira em outras cidades também. Primeiro falar da conquista, né? É uma grande conquista. É um período que eu não considero ser muito grande, mas é bem significativo, 25 anos, né? Na cidade alemã. 25 anos resistindo aqui, é porque aqui deve ter alguma coisa boa. Né? Primeiro você, encontrei você em Santa Catarina, para começar, a minha filha, né? E a minha família, uma parte da minha família já está aqui, né? Porque estamos aqui há 25 anos, e as pessoas que me abraçaram, que respeitaram essa luta, essa causa da capoeira e capoeirista. Né? Então Blumenau é uma cidade especial, que eu respeito muito as pessoas, né? Respeito a cultura, porque eu gostaria que fosse de uma forma igual com a minha cidade de Salvador, com a minha cultura, com a capoeira e com os capoeiristas. É um respeito que tem que ter com todos e para todos. Então, está aí a minha gratidão pela cidade de Blumenau, por Santa Catarina, né? E eu vivo aqui muito bem, muito feliz. Então, eu vou te agradecer pela entrevista. Do meu mestre de capoeira, o mestre que me ensinou tudo do que eu sei de capoeira hoje, né? E assim, é uma coisa bastante importante. Talvez eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta. A minha pesquisa é uma pesquisa que tem uma base muito de pesquisa bibliográfica, já existe muita coisa escrita sobre a capoeira, e a parte relevante dessa história são as entrevistas que eu estou fazendo, né? Não só com você, com outros mestres de capoeira do nosso grupo, inclusive também com o mestre Pop em Florianópolis. A capoeira é muito contada oralmente, né? E muitas vezes essa
tudo que é contado pode, em alguns contextos, aparecer como algo não tão importante ou menor. O que você teria a falar sobre essa história da capoeira, que é uma história fora dos meios, do que ficou escrito, do que ficou registrado, essa memória que está registrada nos mestres, nos grandes mestres de capoeira, nessa história que é repassada? O que você poderia falar sobre essa história da capoeira, que é uma história que foi grandemente repassada pelos mestres de capoeira para os seus alunos? As histórias de capoeira que acontecem com seus alunos a partir da sua história, enquanto líder, né? Enquanto representante da arte, dessa cultura. Os mestres sempre contam as suas vivências e as vivências dos seus mestres, né? A vivência dos mestres, dos seus mestres. E isso vem embutido todo o passado, né? Tanto da capoeira como dos ancestrais. Nós contamos a verdadeira história dos negros. Nós não contamos outras histórias. Nós contamos aquilo que os negros passaram, os sofrimentos, a desigualdade, as crueldades, né? E quando a gente canta para não sair por aí reclamando todos os dias com as pessoas que não abriram as portas para os mestres, capoeira que não tinha formação acadêmica, discrimina os negros só por causa da cor da pele, né? Mas a gente não sai quebrando, empurrando, discriminando, reclamando todo dia. Não, nós cantamos para poder a gente não esquecer do passado, não esquecer dos nossos ancestrais. São essas histórias que a gente conta para os nossos alunos, né? Para que eles não permitam que aconteça o que aconteceu. Nós não estimulamos, não incentivamos a guerra, o buscar aquilo que não foi nos dado, os direitos, enfim, nada disso. Nós apenas repassamos a história para os nossos alunos para que eles não esqueçam do que aconteceu. Mas também não fique doído, não fique doente pelo que aconteceu. Pelo contrário, vamos para frente, vamos caminhar juntos para que isso não aconteça mais. Que todas as pessoas vivam felizes, não algumas felizes e outras tristes. Quer terminar com uma música de capoeira? Pode ser. Já lhe disseram que o seu nome é capoeira puraiá. Já lhe disseram se der berimbau na mão você segura. Já lhe disseram que ele é Angola e também regional. Oh, mas não lhe disseram que educação é que é fundamental. Já lhe disseram que o seu nome é capoeira puraiá. Já lhe disseram se der berimbau na mão você segura. Já lhe disseram que ele é Angola e também regional. Oh, mas não lhe disseram que educação é que é fundamental. Prezado aluno de hoje, ter o respeito pra ser respeitado. Não tire onda, não balance quando assim é graduado. Lembre que todo respeito partiu de alguém. Hoje tu é graduado, mas lembra que ontem foi aluno também. Já lhe disseram que o seu nome é capoeira puraiá. Já lhe disseram se der berimbau na mão você segura. Já lhe disseram que ela Angola e também regional. Oh, mas não lhe disseram que educação é fundamental. Obrigada. Muito obrigada, né? Muito obrigado a você. Eu preciso fugir dessa fazenda. Tô dentro do
do canavial, ouvindo o chicote do feitor. Lembrei do som do berimbau. Eu preciso fugir dessa fazenda. Vou dentro do canavial, ouvindo o chicote do feitor. Lembrei do som do berimbau. Olha a batida do atabaque me encanta, e o som do pandeiro me arrepia. O toque do berimbau é a liberdade, me carrega noite e dia. Eu preciso fugir dessa fazenda. Vou dentro do canavial, ouvindo o chicote do feitor. Me lembrei do som do berimbau, e correndo eu me lembro da minha terra, retirada dos braços da minha mãe, e jogada no chão do cativeiro, e amarrado no morão. Eu preciso fugir dessa fazenda. Vou dentro do canavial, ouvindo o chicote do feitor. Lembrei do som do berimbau. Olha a batida do atabaque me encanta, e o som do pandeiro me arrepia. O toque do berimbau é a liberdade, me carrega